Hello everybody! Olá pessoal! Estamos juntos em mais um CADEF. CADEF Conhecimento Além da Dimensão Física. CADEF de número 345. Very good! Muito bom! Hoje vamos falar do gênio Nikola Tesla. Você já ouviu falar? Provavelmente sim. Nikola Tesla foi realmente um revolucionário. Nos trouxe grandes contributos para a ciência e para o nosso bem-estar. Foi um homem que marcou o século XIX e, posteriormente, o século XX. Veja hoje a corrente alternada, coisa que ele já discutia com o seu patrão. Sim, o seu patrão era Thomas Alva Edison. Thomas Edison, o criador de mais de 1000 eventos, inclusive a lâmpada. Ele trabalhava com Thomas Edison, mas houve dissidência. Ele acabou sendo demitido. Thomas Edison acreditava na corrente contínua. Ele, já um visionário que era, falava da corrente alternada. E hoje, o que nos tipifica, o que nos caracteriza? A corrente alternada. Inclusive, a Corte Superior dos Estados Unidos, em 1943, reconhece como o inventor do rádio não o Marconi, mas sim Nikola Tesla. Porque Marconi, quando ele fez o rádio, ele usou 14 patentes de Tesla. 14 patentes de Tesla. Lembrando que Tesla tinha 100 patentes. 100 patentes trabalhadas. E Marconi acabou usando 14 das patentes para fazer o rádio. No entanto, a Corte Superior dos Estados Unidos, em 1943, entende que o rádio, então, passaria a ser a invenção de Tesla e não de Marconi. Olha o gênio que era Tesla. Além do que, ele já se preocupava com as questões do além, os extraterrestres, os marcianos. Inclusive, ele queria mandar sinal para Marte. Sim, ele queria entrar em contato com os marcianos, porque ele era um ser antiguíssimo. Ele não era apenas daquela ocasião da Europa, ou melhor, dos Estados Unidos, que é da América do Norte. Não, ele não era. Ele era já um ser anterior. Já viveu entre os gregos, viveu na Idade Média, já sondou os eventos de Galileu Galilei, de Isaac Newton. Sim, ele estava no percurso evolutivo há muitas décadas, além do que os contributos que ele trazia do plano espiritual, porque ele reencarnou como Nikola Tesla em 1856 para acelerar o progresso da humanidade. No entanto, ele foi esquecido, ele foi rechaçado, morreu no anonimato, morreu aos 83 para 84 anos, no anonimato, sozinho, um senhor de idade já, não foi reconhecido. Tanto é que na escola, você lembra de alguma coisa de Tesla na escola? O seu professor falou alguma coisa para você? Nikola Tesla, vamos estudar Nikola Tesla hoje? Sim, o criador da bobina Tesla. Você ouviu falar disso? Não. Quem que nós ouvimos falar? Sim, de Thomas Edison, por exemplo, do próprio Marconi, do Graham Bell, Albert Einstein, etc. Mas Nikola Tesla, que trouxe um grande contributo, nós acabamos não ouvindo falar. Alguns dizem que ele era lunático, problemático, tinha a questão da idiotia. Inclusive os espíritos estão pedindo para nós darmos uma olhada à questão 731 da idiotia. Vale a pena estudar. Questão 731 do Livro dos Espíritos. E diziam que ele tinha algum problema psicológico profundo, porque ele tinha pena, se penalizava pelas pombas. Sim, as pombas que ele via machucadas, feridas, ele acabava levando para casa para cuidar das pombas. Ele tinha realmente um comportamento frente às pombas de forma que chamava a atenção. E tinha aversão também de algumas joias femininas. Então as pessoas diziam, ele tem problemas, ele tem aversão com joias femininas, ele evita isso, ele rechaça isso, ele tem problema seríssimo. Então temos que evitar esse tal de Tesla. Era assim que as pessoas o taxavam, né? E ele acabou ficando então por muitos como lunático, sendo que não era verdade. Ele tinha, claro, alguns problemas de ordem psicológica, mas qual ser humano que não tem? Que ser humano que não tem problema? Só Jesus que não teve problemas. Mas nós, todos nós, temos problemas para dirimir, para vencer, para equacionar. Isso faz parte da vida. E no ano de 1891, com 35 anos, isso não era um gênio, ele propõe a bobina Tesla. Você já ouviu falar, da bobina Tesla? A bobina Tesla funciona da seguinte maneira. Temos uma bobina primária,
acoplada a uma secundária. Muito bem. Esta bobina primária, quando ligada na corrente alternada, 127 volts, uma corrente cuja voltagem é 127, essa bobina primária, ela recebendo esta corrente oriunda de uma voltagem de 127, ela acaba gerando todo um percurso eletromagnético e vai alcançar a bobina secundária. Alcançando a bobina secundária, quando chega lá no topo, ela já está com 500 mil volts. De 120 volts, que era o início, ela consegue terminar com 500 mil. Isso é evento de quem? De Tesla. Olha que mente, ele conseguiu fazer com que a voltagem alcançasse um pico não de 120, mas de 500 mil volts. Então foi um efeito extraordinário, foi um feito extraordinário, porque lembramos que a corrente é como se fosse a água na mangueira. O que é a mangueira? A mangueira é a bobina. Imagine a mangueira como a bobina. A água são os elétrons, são as correntes. Então, à medida que você vai estreitando a mangueira, ou melhor, coloque, por exemplo, no terminal da mangueira, um dispositivo que pressione a água. O que vai acontecer? Vai diminuir a corrente, vai diminuir o fluxo, mas em compensação a pressão aumenta a voltagem. Foi isso que aconteceu com o evento do Tesla. Então ele acabou revolucionando, e ele era visionário mesmo, porque ele já queria propor energia para todos. Tanto é que ele, em 1901, em Colorado, ele se junta a um grande empresário, e esse empresário aposta 120 mil dólares num projeto seu para levantarem uma torre de 54 metros, porque ele via que era possível, segundo os seus experimentos, as suas análises, os seus estudos, oferecer energia para todo mundo. Então ele já tinha uma visão totalmente altruísta, totalmente filantrópica. E este foi o gênio Tesla. Mas a nossa sociedade acabou não o reconhecendo, acabou não o notando. E isso é realmente lamentável. Nós somos na escola, por exemplo, pré-fabricados. Não somos? Por quê? Porque nós perdemos o poder de decidir, o poder de analisar, o poder de optar. Você não tem opção. É aquilo que você vai estudar e pronto. Que é a opção que você tem? As escolas, por exemplo, focam nos seus dotes interiores, nos seus pendores, em seu dom, em sua vocação? Não. Simplesmente empurra para você um pacote fechado lá, alguém que pensou nesse pacote, esse pacote totalmente distorcido, totalmente avesso às suas necessidades. Você precisa sim ter força para viver, para enfrentar reveses, para enfrentar-se, para driblar as dificuldades da vida. As escolas estão incapacitadas para gerar um ser humano que consiga viver de forma plena. As escolas apenas estão enxergando um ser humano como um produto. Como um produto. É um produto. Você vai sair da escola e vai partir para o mercado de trabalho. Você é um robô, um ser mecanizado. Que história é essa? Então essa escola despreza os grandes pensadores, os grandes inovadores. Você não pode criticar muito, que é o que o governo quer. O governo quer uma massa manipulável. Por que o governo vai querer alguém que pense, que analise? Você sai da escola, você sai com poder de crítica, de análise, de raciocínio, de elucubrações. Você consegue fazer discernimentos? Você consegue fazer leitura do que está acontecendo à sua volta? Você consegue ajuizar o que está acontecendo? Ou não? Você é manipulado. Veja essas igrejas que estão fazendo com os fiéis. Estão fazendo os fiéis de gato e sapato. Estão fazendo os fiéis de gato e sapato. Por quê? Porque ninguém pensa, ninguém analisa, ninguém elucubra, ninguém faz nada. Estão vivendo como se fosse um bando de rebanho. Aí, claro, chega um lá um pouco mais esperto, um pouco mais vivo, como diziam os antigos, ladino. Aí o que ele faz? Ele acaba manipulando todo mundo. Ah, me dá dinheiro aqui, você vai para o céu. Ah, eu vou garantir aí a sua vida eterna. Confie, porque Deus vai dar o dobro a você. O que você depositar aqui, amanhã depois você vai conseguir o triplo. Então a pessoa acaba no desespero, não tem discernimento, a escola não preparou ele para viver, porque a escola só jogou pacotes nele, pacotes fechados de matemática, de geografia, de história, que não vão levar a nada. Uma história muitas vezes mentirosa, forjada. Vamos estudar a história que nem os bandeirantes. Os bandeirantes massacraram os índios. Mulheres indefesas tiveram um papel expressivo, mas muitas vezes foram grandes avassaladores. Foram realmente exploradores.
essa história de Cabral, a maneira como foi descoberto o nosso Brasil, que história é essa? Então são, sabe, são contos de fadas que nenhuma criança mais de 5, 6 anos consegue assimilar isso de maneira alguma. Então Tesla foi boicotado pela história e isso não é justo. Teve contato com marcianos, mudou o destino da história, mudou o destino da nossa história, graças a eles que temos hoje o advento da eletrônica, da, da elétrica, da eletrônica, porque uma coisa vai puxando outra, né? Uma coisa vai ligando outra. Graças a eles que temos então a corrente alternada, a eletrônica, a computação e etc. Graças ao Nikola Tesla, mas que infelizmente foi tão injustiçado. Espero que esse CADEF tenha ajudado de alguma maneira, que possamos refletir e discutir outros novos assuntos. Que a luz do conhecimento esteja conosco, man! Sucesso! Que Deus seja louvado!